Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta com o Direito Constitucional. Vocês aí que estão se preparando para aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Hoje nós vamos analisar a ação direta de inconstitucionalidade. Já vimos aí algumas aulas tratando desse tema mais importante para a sua segunda fase, o tema do controle de constitucionalidade. Já falamos do controle difuso, dos aspectos gerais, do controle concentrado. E hoje vamos analisar, né, a primeira ação que pode cair como peça prático-profissional, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Bom, primeira observação é que estamos tratando de um controle federal, portanto, aquele controle que é da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja o objeto, né, o padrão de confronto é sempre a Constituição Federal vigente, no nosso caso, a Constituição Federal de 88. O objeto nós vimos detalhadamente na aula passada, o que pode e o que não pode ser impugnado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, nós vimos isso claramente, tá? Mas o confronto será sempre realizado em relação à Constituição de 88. Se aquele dispositivo, se aquela lei, se aquele ato normativo viola ou não o texto constitucional de 1988, tá certo? Bem, nós sabemos que as decisões dadas em sede dessas ações, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, os efeitos dessas ações, os efeitos da decisão final serão erga omnes, né, para todas as pessoas indistintamente, e ainda o efeito vinculante. As decisões elas vão vincular os demais órgãos do Poder Judiciário, toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal. E agora tem algumas peculiaridades, né? Tem cautelar, né? O efeito dessa cautelar, o procedimento em si e esses detalhes. Então vamos para a nossa tela, para o nosso primeiro slide aí, relacionado à ação direta de inconstitucionalidade. Bem, então o primeiro tópico é os artigos que fundamentam esta ação, né? Então, se ela for objeto de questionamento na prova de vocês vão ter que fazer menção, certamente, ao artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, que trata, né, da competência originária do STF. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal de forma originária. Quando a gente diz de forma originária, significa que a ação começa a tramitar no Supremo Tribunal Federal. O julgamento, né, da ação direta de inconstitucionalidade, não apenas ela, também a ADC, também a ADPF, que nós vamos ver logo mais, tá? Mas a competência originária aqui é do Supremo Tribunal Federal. Se essa competência é dele, por que nós temos que saber? Volte para mim um minutinho. Por que nós temos que saber, né, qual é a competência? Quem é o órgão julgador? Quem é o órgão que vai analisar o processo, né, que fará o processo e julgamento da ação? Para conseguir fixar um endereçamento correto na elaboração da peça prático-profissional. Se eu não sei para quem que vai aquela peça, aquela ação, obviamente que eu já começo errando, o destinatário, né? Como se fosse eu escrever uma carta. Se eu não sei para quem que eu vou mandar, se eu não sei o endereço da pessoa que vai receber, isso, né? Quando ainda escrevíamos cartas, nós não temos como escrever o endereçamento corretamente. Então, fixando a competência e aí, a controle concentrado em relação à Constituição de 88 será sempre a competência do Supremo, então o endereçamento é o mesmo. Olha que interessante. Você memorizou uma vez e serve para todas as ações em que estivermos tratando de controle concentrado, realizado no Supremo Tribunal Federal, cujo parâmetro será sempre a Constituição Federal de 1988, tá? Então, olha lá como é que fica o nosso endereçamento na tela. Então, nós vamos colocar lá, excelentíssimo senhor, em maiúsculo, né? Senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Pode colocar senhor doutor, ministro presidente, não tem problema algum, mas se quiser colocar só senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. A legitimidade ativa, ela vai estar marcada pelo artigo 103 da Constituição. Volte aqui para mim para nós falarmos dele um pouquinho. Nós vimos também na aula passada, detalhadamente,
todas as pessoas que podem propor as ações do controle concentrado no STF. Quando eu digo ações do controle concentrado, eu estou falando da ADI, a ADI genérica, que é a que nós estamos vendo agora, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADI por omissão, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tem ainda a ADI interventiva, esta não observa, né, a legitimidade ativa prevista no artigo 103, mas as demais, né, todas essas que eu mencionei, elas seguem a regra do artigo 103. E aí, só para lembrar, né, lá, embora você nem vá precisar memorizar, porque você estará com a legislação para consultar, mas lá há 3 autoridades, né, 4 autoridades, 4 mesas, né, 4 entidades. Então, é o presidente, né, o governador do estado, o governador do DR, né, do Distrito Federal, do DF, e ainda o Procurador-Geral da República. Configurariam aí as 4 autoridades, tá? As 4 mesas, mesa da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do DF, e as 4 entidades, né? O Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, quem mais? Isso, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, com todas aquelas observações que nós fizemos na aula passada. Em especial, aquelas observações relacionadas aos legitimados universais e especiais, né? Então, aquela divisão clássica da jurisprudência de que aqueles dos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, eles são conhecidos, né, como legitimados especiais ou temáticos. Ou seja, para eles impugnarem as leis, as normas, eles precisam demonstrar aquilo que nós chamamos de pertinência temática, a relação, né, como se fosse aquele interesse de agir lá do processo civil, a relação entre a norma impugnada e os objetivos daquela instituição, ou o que aquele Estado protege, tá? Então, essa relação, esse vínculo deve existir com o ato impugnado e com aquilo que eles defendem, aquilo que eles protegem. Então, cuidado. Isso é tão relevante para a sua prova que você deve abrir um tópico específico, tá? Da pertinência temática ou da legitimidade ativa. E aí falar, mesmo sendo um legitimado que precisa comprovar a pertinência temática, ou se for um legitimado universal. Porque se for um legitimado universal, você também pode abrir um tópico da legitimação ou legitimidade ativa para colocar que não precisa demonstrar, porque já é presumido o interesse, né, na manutenção da ordem jurídica, do ordenamento jurídico constitucional. Então, se ele for universal, você pode falar, não vai demonstrar a pertinência temática, tendo em vista que esse interesse pela preservação da ordem constitucional é um interesse presumido, não há necessidade, ele não é conhecido como legitimado, ele é temático, e sim como legitimado universal. Porque isso demonstra conhecimento, isso você está demonstrando para o examinador que você sabe dessa divisão jurisprudencial entre os universais e os especiais, tá certo? Bem, mais um detalhe lá para a tela, olha lá. Além disso, da legitimidade, nós vamos pensar agora no polo passivo. Quem figurará no polo passivo da ação direta de inconstitucionalidade? Bem, será aquele órgão, né, um órgão ou uma instituição responsável, será o órgão ou a instituição responsável pela criação da lei ou do ato normativo em desacordo com a Constituição Federal de 88 e que, portanto, merece ser declarado inconstitucional, este ato. Pode voltar aqui para mim para explicar um pouquinho. Primeiro, por que eu escrevi, né, da lei ou do ato normativo? Para que vocês lembrem, né, que não é apenas a lei que pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Há diversos atos normativos. A lei é um exemplo, ela é também um ato normativo, mas ela é um exemplo. Existem outros atos normativos que também podem, né? Nós vimos na aula passada todos os atos que podem ser objeto, né, de ADI no STF. Então, é a lei ou ato normativo, para que vocês lembrem que não é apenas a lei, tá? Tem que estar em desacordo com a Constituição, essa violação tem que ser uma violação direta do texto constitucional, ok? E a legitimidade passiva será daquele que efetivamente
tinha a obrigação, né, de criar, que criou este ato em desacordo com o texto constitucional, tá? Os fundamentos, olha lá na tela. Vai ter que ser demonstrada de forma clara, né, todos os artigos da Constituição e ainda os princípios que foram violados no texto constitucional. Por meio, como que houve essa violação? Por meio da elaboração da lei ou do ato normativo impugnado. Então, volte para mim. Então, foi uma lei que criou uma nova hipótese de pena de morte. No Brasil, nós temos apenas no caso de guerra declarada. Ela criou uma outra hipótese, né? Ou uma lei que cria uma pena perpétua, de prisão perpétua, enfim, qualquer coisa que viole a Constituição. Você vai ter que demonstrar, né, que esta lei viola e não vai poder dizer só de forma aleatória ou genérica. A lei viola a Constituição. Isso talvez na hora de demonstrar até nos fatos, mas no momento do direito, em que você terá de fundamentar a sua peça, você tem que apontar quais os artigos da Constituição que esta lei viola, né? E fazer aquela subsunção. Qual artigo viola, qual artigo da lei, ou qual regra, né, viola qual artigo da Constituição. Então, a menção aos dois, né, o confronto em relação às duas normas, porque lá nós não vamos ter, né, fatos, né, nós não vamos ter a ideia de uma situação concreta envolvendo. É conflito de norma, né? Então é uma lei infraconstitucional violando um texto supremo, um texto que está acima dela, qual seja o texto da Constituição de 88, e eu vou ter que demonstrar claramente para o examinador que eu conheço o texto da Constituição de 88 e que eu sei que esse artigo infra vai de encontro, né? Choca, não ao encontro seria diferente, né? Choca com o texto constitucional. Então isso, se for apenas um princípio, se vocês não encontrarem um artigo específico da Constituição, vai colocar pelo menos princípios constitucionais, né? Sempre o examinador, é interessante que vocês encontrem algum dispositivo constitucional, porque sempre no espelho vai vir, né, a fundamentação, artigos, mas é possível que, se você não encontrar nada, colocar pelo menos princípios constitucionais. Tá? Nós temos vários, né? Devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, tem diversos, dignidade da pessoa humana, diversos princípios que podem ser mencionados numa segunda fase em direito constitucional, tá? Mas o interessante é que você busque. E isso, gente, vai fazer, vai se valer, né? Vocês vão poder utilizar o índice remissivo. Então, peguem as palavras-chave do problema e encontre lá no índice remissivo que ele vai fazer menção quais artigos que tratam daquilo que você está querendo buscar, tá bom? Mais um pouquinho, vamos lá. Quais seriam, portanto, os pedidos, os requerimentos numa ação direta de inconstitucionalidade? Bom, primeiro você vai tentar, né, a cautelar, medida cautelar. Deixa eu conversar um pouquinho sobre essa medida cautelar. Volte aqui para mim. Eu trouxe a lei aqui, os artigos específicos que tratam da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Mas ela é possível, tá? Na verdade, ela tem a natureza jurídica de uma verdadeira tutela antecipada. Porque, vejam, qual é o pedido de mérito, pedido final, na ação direta de inconstitucionalidade? Excelência, declare a norma inconstitucional. A cautelar, o pedido é o mesmo. Excelência, declare a norma inconstitucional agora. Então, quando há essa, né, o mesmo pedido cautelar, é o pedido final, apenas agora de forma prévia, isso seria antecipação dos efeitos, né, da tutela. Então, seria uma tutela antecipada. Mas na lei está escrita medida cautelar. Inclusive, ela destina um capítulo próprio para tratar da medida cautelar. De modo que na prova é sugerido que você também utilize essa terminologia, tá bom? Então, você vai pedir que seja concedida, olha lá, que seja concedida a medida cautelar na tela, de acordo com o artigo, pode colocar na tela, tá, o slide? Isso, olha lá, requerimentos e pedidos, tá? Então, agora, vamos lá comigo acompanhar os requerimentos e os pedidos que estão aí. Primeiro, que seja concedida a medida cautelar, de acordo com o artigo 10 da Lei 9868 de 99, que é o artigo que trata aí da cautelar. Para quê? Para que o ato impugnado, aqui eu falei ato, poderia ser também a lei impugnada, né? Pode ser o ato ou a lei, sem problema algum. Eu coloquei aqui ato normativo em sentido amplo. Para que o ato impugnado seja suspenso, ou seja, para que ele já seja declarado inconstitucional dali em diante.
além dos processos que girem em torno do mesmo ato. Então, volte aqui para mim. Você vai pedir na cautelar que se declare a lei inconstitucional naquele momento. Aliás, a cautelar, ela terá eficácia para todos e vai ser dali em diante, tá? Efeitos ex nunc, em regra. É possível que o tribunal conceda eficácia retroativa, mas no primeiro momento é dali em diante, ex nunc, tá? Então, você vai pedir para que seja suspenso o ato impugnado e que sejam suspensos também todos os processos, né, individuais que discutem o mesmo assunto, que giram em torno, porque se o Supremo decidir lá em cima, decidido estará aqui embaixo. A decisão final, numa ação direta de inconstitucionalidade, ela produzirá efeitos erga omnes, tá? Para todas as pessoas. Volta lá para nós continuarmos mais um pouquinho, olha lá. Também vai ter que pedir para que sejam intimados os órgãos, as autoridades responsáveis pela elaboração do ato impugnado. Para quê? Para que elas prestem informações dentro do prazo de 30 dias, conforme o parágrafo único do artigo 6º. Volte para mim. Todos os pedidos, vocês podem olhar, podem observar, né? A maior parte dos requerimentos e dos pedidos tem previsão legal. Então, é interessante que você deixe isso grifado no seu vadimeco, inclusive as palavras-chave, né? Então, no artigo 10, você vai precisar da cautelar, suspensão do ato. Aqui, por exemplo, sejam intimados, né, informações, autoridades responsáveis pela elaboração do ato, o prazo de 30 dias. Porque se você esquecer no momento do pedido, é só copiar o que diz a lei, né? Transformando, parafraseando e transformando o artigo legal num pedido. Tá? Porque as palavras são quase que as mesmas. Só que lá não é um pedido, então não tá que seja intimado, ocorrerá intimação dos entes, tal. Aí você transforma isso em pedido. Então é bom que você deixe tudo grifado para facilitar na hora que você for elaborar a sua peça prático-profissional. Ok? Mais uma, olha lá na tela, mais um pouquinho. Também vai pedir a citação do advogado-geral da União. O AGU, ele vai defender, ele vai fazer a defesa do ato. Ele vai ser ele vai atuar aí em prol da lei, né? Ele vai defender a presunção de constitucionalidade das leis. Então, ele vai se manifestar em regra, tá? De acordo com o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, artigo 8º também, da Lei 9868 de 99. Se você, volte para mim, né? Souber encontrar mais de um artigo, como nesse caso da manifestação, da citação aqui do AGU, você pode colocar os dois, tá? Não tem problema algum, porque se o examinador colocar no espelho, né, os dois artigos, você consegue pontuar nas duas fundamentações, tá? Embora seja para o mesmo assunto. Lá na tela, então, para que o AGU seja ouvido, no prazo de 15 dias, após decorrido o prazo das informações. Então, aquelas informações lá que a autoridade responsável pela elaboração do ato inconstitucional, do ato impugnado, ela tem o prazo lá para prestar as informações. Então, depois que ela prestar as informações, vai ter que existir a citação do advogado-geral da União e também vai ter que ser o Procurador-Geral da República, também vai ter que ser ouvido, tá? Aqui é Procurador-Geral da República. Lá. Vamos lá, então, seguindo. Primeiro eu falei a citação do AGU, de acordo com os artigos 103, parágrafo 3º e 8º da Lei 9868 de 99, para que seja ouvido no prazo de 15 dias, após decorrido o prazo das informações, e após a oitiva do AGU, que seja feita a oitiva também do Procurador-Geral da República. Ele também terá de ser ouvido dentro do mesmo prazo, dos mesmos, né, um prazo semelhante, igual, de 15 dias, né, conforme determina os mesmos artigos aí, 103, parágrafo 1º da Constituição e o 8º, 9, da Lei 9868 de 99. Vai pedir ainda que seja confirmada a medida cautelar deferida e, no mérito, que a ação seja julgada procedente, né, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado. Uma observação importante, tá? Bem importante aqui. Sempre que houver medida cautelar, ela deverá ser tratada em um item específico dentro da sua peça prático-profissional, sendo demonstrados seus requisitos. Então, volte aqui para mim, tá?
do mesmo modo que eu comentei, né, que a pertinência temática, ela deve ser demonstrada e tratada num tópico específico dentro da sua prova, né, da legitimidade ativa, se o órgão, se a entidade que vai propor a ação precisa ou não demonstrar pertinência temática. A questão da medida cautelar, isso qualquer pedido liminar, né, em qualquer peça de segunda fase, você tem que colocar também, é sugerido que vocês coloquem aí num tópico específico para que o examinador já pontue de cara, tá certo? Bem, então essa é a estrutura básica de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma estrutura básica. Agora nós vamos passear um pouquinho pela Lei 9868 de 99. Por quê? Porque esta lei é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade genérica, que é a que nós estamos vendo, também regulamenta, né, a ADI por omissão e regulamenta a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. A única que ela não regulamenta é a específica ADPF, tá? Que aí ela tem a 9882 de 99. A 9868 de 99, ADI genérica, ADI por omissão e ADC. E a 9882 de 99 é quem regulamenta a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então agora eu vou passear, como eu mencionei, por alguns artigos da Lei 9868 de 99. E o primeiro é o artigo 3º, que trata da inicial. E aí ela trata de algumas coisas importantes que te ajudam na elaboração da peça. Por isso é interessante que vocês grifem esses artigos que eu vou mencionar, inclusive a parte que eu deixei em negrito, porque vai ajudar na hora de elaborar a peça, tá? Então olha lá. O que diz o artigo 3º da Lei 9868 de 99. Ele diz que a petição inicial indicará 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo. Então aqui você já vai lembrar que não é só a lei, é a lei ou o ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos. Então aqui o próprio legislador, volte para mim, né? O próprio legislador está dizendo, ó, seja claro quanto à lei que você está impugnando e por que você está impugnando esta lei. Então, demonstre aqui na peça o artigo, né, inconstitucional, o texto que viola a Constituição e quais os artigos constitucionais que esse texto afronta, que esta lei afronta. Então, os fundamentos jurídicos, certamente eles vão repousar nessa demonstração de quais artigos da Constituição Federal estão sendo violadas com a criação desta lei inconstitucional. Entenderam? É para poder fazer essa comparação. Então, isso é bem importante. Aliás, a maior parte da pontuação na peça vai se dar em relação aos fundamentos jurídicos. Então, precisa ser colocado isso com detalhes, explicar, tá? Como eu falei, ou artigo da Constituição, ou até mesmo princípios. Volta lá para a tela. Também vai ter que pedir, né? Você vai colocar lá o pedido e suas especificações. Voltando aqui, que os pedidos, né, que são esses requerimentos, todos, ó, eles têm apoio a barco legal, então se tiver cautelar vai colocar o artigo 10, tá? A intimação do órgão responsável você vai encontrar no artigo 6º da lei, a citação do advogado-geral da União para ser ouvido, você vai encontrar no 103, parágrafo 3º da Constituição e no artigo 8º da lei, a oitiva do Procurador-Geral da República após a oitiva do AGU também você vai encontrar nos mesmos dispositivos, tá? Confirmação da cautelar e o julgamento pela procedência da ação. Então, isso tudo vai estar na lei. Parágrafo único do artigo 3º aí da lei. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração quando subscrita por advogado. Por que há essa expressão, né? Quando subscrita por advogado. Só concluir, a gente já explica. Será apresentada em 2 vias, né? Devendo conter cópias do ato impugnado, ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Por que nós mencionamos, né, que a questão de ter que ser quando subscrita, né, acompanhada de procuração,
quando subscrita por advogado. Porque nós vimos na nossa primeira aula, pode voltar aqui para mim para nós conversarmos um pouquinho, que existem alguns legitimados daquele rol do artigo 103, né, que vai do artigo do inciso 1º até o inciso 9º do artigo 103, mas até o inciso 7º, até o Conselho Federal da OAB, né, nós vimos que os legitimados todos, eles detêm capacidade postulatória. Então, a petição ela não precisará estar subscrita por advogado. Agora, tem um detalhe. Como é uma peça para você ser advogado, certamente a OAB ela vai dar um problema que exija essa subscrição por advogado, tá? Então, mas saiba que essa previsão está sim na lei, porque tem alguns legitimados do artigo 103 da Constituição que já possuem capacidade postulatória, tá? Então, o presidente da República, a mesa do Senado, mesa da Câmara, todos os primeiros incisos ali, né? Até aqueles incisos do 1º ao 7º, né? A mesa das Assembleias Legislativas, o Câmara Legislativa do DF, o governador do estado do DF, tá? Procurador-Geral da República e ainda aí o Conselho Federal da OAB. Os outros precisam necessariamente colocar o advogado. Mas, como a prova é para advogado, provavelmente isso vai ser uma condição, sim, na sua peça, tá? O que mais que diz a lei e algumas regras, né? Olha lá no artigo 4º. O artigo 4º da lei diz que a petição será inepta, considerada inepta, quando ela não for fundamentada e manifestamente improcedente. Essas duas, né, petições, inepta, não fundamentada, 3, e manifestamente improcedente, elas serão liminarmente indeferidas pelo relator. E aí, desse indeferimento, caberá agravo. Outro detalhe, então, aqui é o recurso, né, do indeferimento da petição inicial. E outra coisa importante é que a ação não admite desistência, tá? Proposta a ação, pode voltar para mim, tem que ir até o final. Ela não admite desistência, tá? Nenhuma das ações do controle, tá bom? Não admitem, tem que ir até o final. É por isso, por exemplo, que o partido político, você sabe que ele tem que ter representação no Congresso Nacional, mas essa verificação ela é feita no início, na propositura. A perda superveniente não vai fazer com que a ação não possa continuar, vai continuar, tá? Até porque não admite desistência. Então, essa verificação ela é feita no início, na propositura da ação. Volta para a tela mais um pouquinho. O artigo 6º, ele vai nos ensinar que o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. E essas informações devem ser prestadas no prazo de 30 dias, tá? No prazo de 30 dias. Além disso, não é admitida a intervenção de terceiros nesses processos de controle concentrado no Supremo, mas cuidado, diz o parágrafo 2º desse artigo 7º o seguinte, que considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, o Supremo admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, que foi vetado, né, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Pode voltar aqui para mim. Gente, aqui nós vamos nos deparar com a figura chamada amicus curiae, amigo da corte, amicus curiae ou amigo da corte. Esta figura, ela serve, né, como um perito, talvez, para, segundo a expressão do próprio Supremo Tribunal Federal, o amigo da corte, ele é ouvido, se o Supremo desejar, até por decisão irrecorrível, né? Ele que vai decidir se quer ou não, porque ele é um amigo da corte e não da parte, até porque não há partes num processo objetivo, que é esse que nós estamos tratando, das ações do controle concentrado. Mas o amigo da corte, ele vem para ajudar o Supremo, né? Segundo a expressão do próprio Supremo, esse amicus serve a decisão, e isso pode se dar, essa manifestação em audiências públicas, tem por finalidade pluralizar o debate constitucional, pluralizar.
e tornar a decisão um pouco mais justa, né? Então, quando foi utilizado pela primeira vez, falar antigamente, né, falar em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, era algo assustador, não existia isso, né? Ah, não, mas aqui a gente não vai discutir provas, é só matéria de direito, porque audiências. Mas começou a chegar casos muito complexos, né? E a primeira participação se deu no julgamento das células, da utilização ou não, né, das células tronco-embrionárias para cura de doenças, né? E aí a ideia é, pô, utilizar isso fere o direito à vida? Mas para o Supremo definir se a utilização das células tronco-embrionárias na cura de doenças, né, se ela de fato, se aquilo ali, se aquilo feria ou não o direito à vida, ele precisava saber se havia vida ou não. E aí ele precisa do pessoal da medicina, da biomedicina, as pessoas, né, da área da saúde, que tem conhecimento em relação às células tronco-embrionárias, né, porque não é da competência dos ministros do Supremo entender de assuntos como esse. Então, grandes obras, né, algo que envolva pareceres de engenheiros. Então, o Supremo pode, né, se ele sentir necessidade, né, considerando a relevância da matéria, olha só, né, e a representatividade dos postulantes, poderá o Supremo, por despacho recorrível, então não é que, eu queria ser ouvido como amicus curiae, mas se o Supremo não quiser, ele não vai ouvir, porque é para a decisão dele tornar-se mais justa. De modo que se ele já tiver uma convicção formada, uma decisão tomada, ele não vai precisar ouvir, né, esses outros órgãos ou entidades, tá? Mas ele pode fazer isso e o fundamento é pluralizar o debate constitucional para tornar a decisão um pouco mais justa. Bom, seguindo, o artigo 8º da lei, ele diz que decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 dias, tá? Então, advogado-geral da União, procurador-geral da República e 15 dias para cada um se manifestar, como nós já vimos, né? Então, vejam, volto de novo. Isso você vai colocar, né? Olha lá na tela, pode voltar aqui comigo. Esse artigo 8º, ele vai constar dos seus requerimentos pedidos na hora de elaborar a peça prático-profissional. Você vai ter que colocar. Mas veja, não dá para esquecer, porque está na lei, né? Então, se o artigo já tiver grifado no seu vade-mecum, vai facilitar bastante na hora de você fazer o requerimento lá no final, nos pedidos da sua inicial de ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Volta lá para a tela mais um pouquinho. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Aqui, esse artigo 9º, parágrafo 1º, também traz uma coisa importante, que é a tal da ocorrência de audiências públicas, né? Então, é possível que o Supremo faça audiência, para ouvir, inclusive, o amicus curiae, tá? Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade da matéria. Então, é possível, né, nos casos, né, de necessidade de esclarecimento por parte do Supremo e, né, de matéria ou circunstância de fato, né, de notória insuficiência das informações. É possível que o Supremo designe data para realizar essa audiência lá mesmo, tá certo? Avançando aí mais um pouquinho. De acordo com o parágrafo 2º, no julgamento de pedido de medida cautelar, será facultada, né, até sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. E aí, aqui a gente começa a tratar, pode voltar para mim,
Comentei com vocês que a ação, né, a ação direta de inconstitucionalidade, ela admite, né, pedido de medida cautelar. E o detalhe é que sempre que for possível, né, o interessante é pedir a cautelar, tá? Inclusive você vai colocar no nome, né, da ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de medida cautelar, para mostrar para o examinador que você sabe que tem que pedir, que você vai pedir, que é urgente, que é melhor suspender o ato agora, né, sob pena de prejuízo e tal. Então, agora o artigo 10 seguinte, ele trata dessa medida cautelar. E é bom que vocês conheçam, porque como a medida cautelar vai ser um tópico específico dentro da sua peça, se você conhecer como que é o funcionamento, né, quais são os efeitos, quantos ministros precisam votar para conceder ou não, fica mais fácil até para explorar esse tópico no momento que vocês colocarem na peça, tá? Então, olha lá, de acordo com o artigo 10, salvo em período de recesso, a cautelar será concedida por decisão da maioria absoluta. São 11 ministros, tá? Maioria absoluta, primeiro número inteiro após a metade. Observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos e das autoridades das quais emanou a lei, tem a explicação, né? A lei ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. É possível, tá? Ouvir o advogado-geral da União só se o relator julgar que isso é indispensável, não dá para se dispensar. E aí o prazo é menor, porque é a cautelar, 3 dias, né? Advogado-geral da União e Procurador-geral da República. É possível também sustentação oral, como nós vimos, tá? E em caso, né, de excepcional urgência, ele pode deferir essa cautelar mesmo sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo. A regra é que ouça primeiro essas autoridades, que tem audiência com eles, para depois conceder a cautelar. Mas é possível, e aí se vocês encontrarem no problema essa palavrinha, né, excepcional urgência, certamente o examinador está querendo induzi-lo a ler esse artigo e pedir para que seja concedida a medida cautelar, mesmo sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Bem, concedida a medida cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União, do Diário de Justiça da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. E aqui, esse parágrafo primeiro, talvez ele seja um dos mais importantes, porque ele fala dos efeitos, né, da cautelar. Então, a cautelar, se ela for concedida, ela terá efeitos contra todos, ou seja, eficácia erga omnes. Decisão de mérito e a cautelar, ambas terão eficácia para todas as pessoas. Volte para mim. Se a lei for declarada inconstitucional, ainda que cautelarmente, será para todos. O controle é abstrato. É a lei em tese que está sendo analisada. Portanto, os efeitos são erga omnes, inclusive na cautelar. Só que na cautelar a diferença é que vai ser só dali em diante, porque pode ser que ela nem seja confirmada, né? Então, erga omnes, olha lá comigo de novo na tela, tá? E o efeito ex nunc, dali em diante. Salvo se o tribunal entender, então, excepcionalmente é possível dar eficácia retroativa. Mas, em regra, a cautelar produz efeitos erga omnes ex nunc, dali em diante. A decisão final é tunc, tá? Esta cautelar, ela torna aplicável, se ela for concedida, a legislação anterior, a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Pode voltar para mim para eu explicar um pouquinho o que é isso aqui, né? Isso aqui é aquilo que a doutrina chama de efeito repristinatório, que não é repristinação, é diferente, né? Qual que é a diferença, então, professora? Bom, repristinação não existe no Brasil só de forma expressa, tá? Se a lei não disser, não vai ocorrer. Mas imaginemos que exista a lei A, posteriormente a lei A, ela venha a ser revogada pela lei B, e aí passado um tempo, vem a lei C e revoga a lei B.
a lei B que havia revogado a lei A. A pergunta é, o fato da lei C revogar a lei B que havia revogado a lei A faz com que a lei A renasça, ressurja automaticamente? Não, não, porque não existe no Brasil repristinação automática. Se ela for revogada, foi revogada, morreu, não renasce, tá? É um país que não aceita a ressurreição. Brincadeira à parte, né? Mas ela não renasce. Salvo se a lei C disser expressamente, ó, eu revogo a lei B e restauro a vigência da lei A. Poderia? Poderia. Ou ela poderia disciplinar todo aquele assunto do mesmo modo, da mesma maneira que a lei A havia disciplinado. Porque também ela é como se valesse a lei A, mas não vai ser, né? Agora, em relação à declaração de inconstitucionalidade, é diferente. Imaginemos esse mesmo trio de leis, né? A lei A, posteriormente a lei B revogou a lei A, e aí vem a lei C, e a lei C, presta atenção, se a lei C havia revogado a lei B, né? A lei C. Só que a lei B, a lei C, foi declarada inconstitucional na medida cautelar. Veja, se ela foi declarada inconstitucional, ela nem poderia ter revogado a lei B, porque não era uma lei que estava de acordo com a Constituição. Então, a declaração de inconstitucionalidade da lei C restaura a vigência da lei A, né, da legislação, a legislação anterior, né, ao contrário, e isso é chamado de efeito repristinatório, porque é semelhante à repristinação. Mas não é repristinação, porque como a lei revogadora, ela não foi revogada novamente, ela foi declarada inconstitucional, ela nem poderia ter revogado, porque ela não teve força para fazer isso, né? Entenderam? Ótimo. Mais um pouquinho lá, ó, o artigo 12 diz que, havendo pedida de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República sucessivamente, no prazo de 5 dias, poderá submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. E aí, agora, os efeitos em si, né? Quais que seriam os efeitos, né, na decisão da ação direta de inconstitucionalidade e da ADC, tá? A decisão será sempre tomada, se presente na sessão pelo menos 8 ministros, tá? E aqui nós temos o chamado efeito dúplice, ou caráter ambivalente dessas duas ações. O que é isso, né? O efeito dúplice ou o caráter ambivalente dessas ações. Volte para mim. Esse é um teminha, né, que eu abordo assim que nós voltarmos do intervalo. E aí nós vamos elaborar a peça, tá? Prático profissional. Então, vai lá, toma aquele café e corre. Corre porque precisamos elaborar essa peça juntos. Um abraço, até!
Olá, pessoal, estamos de volta com a segunda fase de Direito Constitucional. Você que está se preparando para ser aprovado, estamos tratando da ação direta de inconstitucionalidade, falando especificamente de alguns tópicos importantes da lei que a regulamenta, a Lei 9868 de 99. E paramos na análise do artigo 24 desta lei, que trata do chamado efeito dúplice, ou ações, né, ADI e ADC, elas são conhecidas como ações dúplices ou ambivalentes, ou até mesmo ações de sinais trocados. Por quê? Porque se a procedência de uma, ela equivale à improcedência da outra. Se eu entro para impugnar uma norma por meio de ação direta de inconstitucionalidade, veja, se a ação for julgada procedente, a norma será declarada inconstitucional. Se eu estivesse impugnando a mesma lei por meio de ação declaratória de constitucionalidade, a ação teria sido julgada improcedente, né? Então, a procedência de uma, ela equivale à improcedência da outra. E isso vem no artigo 24 da lei. Olha lá comigo na tela. Diz o artigo 24 que, proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ou procedente eventual ação declaratória de constitucionalidade. E, proclamada a incons, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente a ação declaratória. Então, ficaria mais ou menos assim, né? ADI versus ADC. Então, se eu ganho uma ADI, a norma é inconstitucional, certo? Inconstitucional. Significa que se eu tivesse com a ADC, eu teria perdido. Se eu perco, aí a norma também é declarada inconstitucional. Se eu perder uma ADI, a norma é declarada constitucional, porque eu perdi uma ação que era para dizer que ela é inconstitucional. Isso significa que se tivesse entrado com a ADC, teria ganhado, né? A procedência na ADC declara a norma constitucional. Bem, volte para mim, isso caiu uma vez na primeira fase da UAB, só que o examinador aprofundou um pouquinho. Ele falou o seguinte, nós sabemos, né, que as ações AD e ADC são conhecidas como ações dúplices ou ambivalentes, pois a procedência de uma equivale à improcedência da outra, e ele aprofundou perguntando o seguinte, esse caráter ambivalente também se aplica às decisões cautelares proferidas nessas ações? E a resposta era não. Não, a ambivalência só existe em relação às decisões finais, às decisões de mérito proferidas nessas ações, porque não há ambivalência nas ações cautelares. A cautelar na ADI, ela declara de antemão que a norma é inconstitucional, né? Antecede, fala, ó, suspenda já a norma dizendo que ela é inconstitucional, inclusive os processos que giram em torno da mesma lei. Já, né, se houvesse ambivalência, o que deveria a cautelar em ADC? Declarar de antemão que a norma é constitucional. Mas isso ela já é, né? Presumidamente. Então, se ela já é presumidamente, não há necessidade de uma cautelar para isso, tá? Apenas para suspender os processos, até que se decida de forma definitiva pelo STF, porque a decisão definitiva do STF produzirá efeitos erga omnes, tá? Mais um artiguinho, olha lá. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade, ao órgão responsável pela edição do ato, tá? E essa decisão que declara a cons ou a incons, ela é irrecorrível. Então, não cabe recurso dessa decisão, tá? Apenas a interposição de embargos declaratórios se o acórdão não se fizer claro, né? E não cabe também ação rescisória, ok? Não é possível. Aqui é uma coisa interessante, esse artigo 27, tá? Esse artigo 27 da Lei 9868, ele já caiu porque ele trata da chamada modulação dos efeitos da decisão. Modulação dos efeitos da decisão. Pode voltar aqui que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Em regra, uma decisão final, dada em sede de ADI, ADC, ADPF, ela produz basicamente 3 efeitos.
A lei é declarada inconstitucional para todos, efeitos erga omnes. Segundo, é inconstitucional desde a sua origem, porque estamos falando de normas criadas antes de 88. Pode ser que tenha demorado muito para ser declarada inconstitucional, mas já era, né? Já era. Portanto, é declarada inconstitucional desde a sua origem. Ex tunc, como regra, tá? Erga omnes, todas as pessoas, ex tunc de forma retroativa, e efeitos vinculantes. Efeito vinculante, vincula os órgãos do judiciário e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal. Então, esses são os 3 efeitos básicos dados numa decisão final dada em sede de ADI. O que esse artigo 24 vem para nos ensinar é possível que esses efeitos sejam modificados. Por quem? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas para que ele module, para que ele mexa nesses efeitos, ele precisa demonstrar um desses 2 requisitos. Primeiro, ele tem que demonstrar que há razões de segurança jurídica que justifiquem esta modulação. Ou há um excepcional interesse social para que haja essa modificação dos efeitos. Então, ou razões de segurança jurídica, motivo, para modular, para modificar esses efeitos regra, ou razões de excepcional interesse social. Mas, além disso, além de apontar um motivo específico para modular, o Supremo Tribunal Federal terá de fazer isso pelo voto de 2/3 dos seus membros, tá? No mínimo, 2/3. A decisão final é maioria absoluta, mas essa decisão, para mexer nos efeitos, para modular, 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Ótimo. Então, volta lá para a tela, isso tudo está nesse artigo 27, ó. Os motivos que permitem, que admitem a modulação são 2. Razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. O quórum para que o Supremo faça isso, né, é o quórum de 2/3, que está aqui também embaixo. Aí ele vai modular para fazer o quê? Ó, ele pode restringir os efeitos daquela declaração. Então, volte para mim. Em regra, a declaração, pode voltar aqui, ela produz efeitos, aqui comigo, para todos, né? Erga omnes. Então, ele pode restringir os efeitos. Pode. Para determinadas pessoas. Ou, olha que interessante, ou decidir que ela só tem a eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Então, aquele efeito que era, como regra, retroativo, ex tunc, vai ser ex nunc, vai ser só dali em diante. E a última parte desse artigo é ainda mais ousada, porque dá uma liberdade para o Supremo tamanha, né? Olha lá, ele também pode fixar, né, que a declaração só tem a eficácia a partir de outro momento que ele venha a ser fixado. Então, volte que o Supremo pode falar, olha, eu sei que a norma é inconstitucional, mas eu preciso que ela valha ainda por alguns anos, ela só vai ser, de fato, inconstitucional daqui 2 anos. Ele pode fixar uma data para começar a valer a decisão dele. Desde que ele demonstre um dos 2 requisitos, razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, e faça isso por 2/3 dos membros. Dos 11 ministros, no mínimo 8 ministros têm que apoiar esta modificação dos efeitos, essa modulação dos efeitos da decisão dada em sede de ação do controle concentrado, tá? Bem, ainda o artigo 28 diz que dentro do prazo aí, né, de 10 dias após o trânsito em julgado, o Supremo vai publicar a parte dispositiva do acórdão. E ainda tem o parágrafo único desse artigo 28, que trata de algumas técnicas de interpretação. Então, esse parágrafo único, ele trata de técnicas de interpretação aplicadas ao controle, né? Ao controle. Eu tinha até um professor na faculdade que ele falava, se você aprendeu tudo de controle, mas não conhece essas técnicas, ainda não sabe muita coisa, não. Então, diz assim, ó, a declaração de inconstitucionalidade,
ou de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, esta é a primeira técnica, tá? E a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, esta agora é a segunda técnica, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Então, volte para mim. Qual é a premissa trazida por esse artigo? Quais são os efeitos da decisão final, da decisão de mérito dada em sede de ação direta de inconstitucionalidade? Erga omnes ex tunc vinculante. Vincula quem? Os órgãos do judiciário e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal. Só não vincula o legislativo aí, a função legislativa, ok. Se forem utilizadas as técnicas de interpretação, o resultado da utilização também terá efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante, tá? Agora, o que são essas técnicas de interpretação? Muitas vezes o problema não está na norma em si, mas na forma em que nós estamos lendo esta norma, que nós estamos interpretando esta norma. Então, imaginemos que exista a lei A e ela esteja sendo interpretada de duas maneiras. A professora Bruna encontra fundamentos e diz que a norma é inconstitucional e apresenta lá os seus fundamentos. Uma aluna da professora, que não fica estudando tanto, não está enlouquecida, diz que a norma é constitucional, que ela está de acordo com a Constituição e também apresenta os seus fundamentos. Veja, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, cuidado, o nome é extenso, tá nesse artigo que nós acabamos de mencionar, mas é possível desmembrar o nome e entender. O Supremo declara que parcela, mas não é parcela da lei, porque ele verifica que o problema não está na lei. O problema está na cabeça da professora Bruna, que está interpretando equivocadamente o texto legal. Então ele diz o seguinte, existem duas interpretações, a da aluna e a da professora, que chegaram até mim. Ok, eu declaro que parcela, veja, não da lei, parcela das interpretações. Ou seja, a interpretação da professora Bruna é inconstitucional. Por isso, declaração parcial de inconstitucionalidade. Eu declaro que parcela não da lei, parcela das interpretações é inconstitucional. Então, a interpretação da professora Bruna, ela sim é inconstitucional. A da aluna dela, não. Sem que para isso eu precise, eu Supremo, mexer no texto legal. Por isso, sem redução de texto. Porque o problema não está no texto legal, mas na forma em que nós estamos lendo o texto legal. Entenderam? É uma mudança na interpretação. A interpretação conforme, a declaração parcial de inconstitucionalidade, essa que nós vimos agora, ela é mais abrangente, porque ela declara apenas que olha, não leiam a lei da forma que a professora Bruna está lendo. As outras leituras são possíveis, não tem problema, porque a forma que a professora Bruna está lendo, de fato, está tornando a lei inconstitucional, esta leitura. Então, não leiam a lei daquela maneira. A interpretação conforme a Constituição, o próprio Supremo, ele fixa uma interpretação a ser seguida. Ele não deixa aberto e diz, só não leia do jeito que a professora está lendo. Ele fixa uma interpretação. Ele diz assim, a lei é constitucional, vírgula, desde que assim interpretada. 2 pontos e escreve como que nós devemos ler a lei para que essa leitura, para que essa interpretação não fira o texto constitucional. Entenderam? Então, olha como o nome tem sentido. Interpretação conforme, ou seja, uma interpretação que esteja de acordo, em conformidade com o texto constitucional. É isso. E esta decisão também terá efeitos erga omnes ex tunc vinculante. Qual é a razão de existir dessa norma? Qual é o fundamento da existência dessas técnicas de interpretação? Preservar a norma, salvar a norma.
Não vamos declarar a norma inconstitucional, porque o problema muitas vezes não está na norma, mas na forma como as pessoas estão lendo aquela norma, na interpretação que está sendo dada àquela norma. Portanto, salva a norma e diga como que nós devemos aplicá-la, como que nós devemos ler esta norma, sem precisar declará-la inconstitucional. Bom, é um tema um pouquinho complexo, mas espero que tenham aprendido. E agora nós vamos resolver uma questão sobre ação direta de inconstitucionalidade, obviamente, e depois elaborarmos juntos aí a peça prático-profissional, ok? Então vamos para a tela. Já caiu na sua segunda fase a Assembleia Legislativa do Estado Y, edita em 1º de março de 2015, a Lei 8888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. Ressalta-se que não há qualquer lei complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão. Não, opa! Não gosto dessa, não. Gosto de marca-texto amarelinho. Marca-texto é marca-texto. Não. Opa! Sangue! Não quero. Eu quero só o marca-texto amarelo. Ótimo. Não há qualquer lei complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal, existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. Há notícia também de que o governador do estado Y vetou integralmente o projeto de lei estadual, mas restou superado pela vontade da Assembleia Legislativa do Estado, que, ao final, promulgou a referida lei. Diante da relevância e da urgência da questão, o partido político Pra Frente Brasil, PFB, representado unicamente por um deputado federal, olha que informação aqui importante, representado ainda aqui unicamente por um deputado federal, basta um para ter representação no Congresso Nacional, procura o seu serviço de advogado para objetar contra a lei estadual por entender que a norma estadual viola diretamente, olha as dicas, né? Violação direta do texto constitucional. Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo introito sobre a legitimidade ativa, então quer que você mencione sobre a legitimidade, observando que o partido entende ser a questão urgente. Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, pode voltar aqui para mim para nós conversarmos um pouquinho antes, né, de resolvermos a questão. Mas tudo indica, né, pela leitura do problema, que a peça correta é uma ação direta de inconstitucionalidade. O legitimado ativo é o partido político, que tem representação no Congresso, e porque basta um, né? Basta ele ter ou um deputado ou um senador, significa para nós que ele já tem representação no Congresso Nacional, ok? Então ele pode propor esta ação. Vamos ver como ficaria aí a resolução? O gabarito trouxe um gabarito comentado, ó. O enunciado indica que a peça adequada a ser redigida é a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ser proposta perante o STF, conforme o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. A petição deve ser endereçada, então aqui nós estamos falando da competência, né, ao ministro-presidente do STF. O fundamento é o 102, inciso 1º A da Constituição, tá? O objeto da referida contra quem, né? E o objeto? O objeto é a lei estadual, porque ela terá como parâmetro diversos dispositivos constitucionais que ela está violando. O partido político, ele possui legitimidade para propor a ação. Está lá no inciso 8º do artigo 103, tá? E ele é um legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática. E é representado, ó, por um deputado no Congresso, portanto, ele tem representação
no Congresso Nacional. É considerado legitimado universal, como eu falei, e não se sujeita, portanto, ao exame da pertinência temática, pois seu papel institucional já o autoriza a promover a ação, manutenção da ordem jurídica, tá? E os fundamentos da ação, professora? Bom, primeiro fundamento, você vai colocar o desencontro entre o dispositivo da legislação estadual com o artigo 21, inciso 2º-B da Constituição, tá? A imposição, por meio de ato normativo estadual, da obrigação de remover, sem custo para o usuário, postes de sustentação da rede elétrica que estejam causando transtornos ou impedimentos a particulares, que esta remoção configuraria intervenção indevida do poder estatal em serviço público de titularidade da União, competência da União, né? Trata-se, portanto, de distribuição constitucional de competência. É aquilo que nós chamamos de competência administrativa ou competência material da União, que é da União e é indelegável, né? Competência exclusiva. Também vai comentar a vulneração, né, o desrespeito ao artigo 22, inciso 4º da Constituição, pela lei estadual. Por quê? Porque a Constituição reserva à União a competência legislativa para dispor sobre energia e o que demarca primazia federal sobre o tema e não abre espaço para a atuação dos estados e dos municípios. Pode voltar aqui para mim para eu falar um pouquinho. Você sabe que a competência, né, gente, ela faz parte do federalismo. Você sabe que a repartição de competências, ela protege o Estado federal. E nós temos dois grandes blocos de competências. As competências administrativas, também chamadas de competências materiais ou competências não legislativas, que são para execução de serviço, que são atribuições político-administrativas. Por exemplo, né, compete à União emitir moeda. Elas estão lá no artigo 21. Então, essas competências administrativas, elas se dividem em duas. Podem ser exclusivas da União ou comuns, dadas a todos os entes. Né? Quando é da União, é só da União, é indelegável, certo? Como nós demos aqui o exemplo. E, além disso, nós temos as competências legislativas, que agora é para fazer norma sobre aquele assunto. E aí, essas competências legislativas, elas se dividem também. Podem ser privativas da União, artigo 22, podem ser concorrentes, artigo 24, ou ainda competências municipais, tá? Normalmente para assuntos de interesse local. As competências privativas da União, previstas no artigo 22, que foi o exemplo da norma que nós impugnamos aqui, 22, inciso 4º, né? Que trata da energia, que é da competência da União. A competência privativa da União é da União, mas ela comporta delegação desde que a União faça isso por meio de lei complementar federal. E aí o problema, ele deixou claro no início que não havia lei complementar federal dispondo sobre o assunto, né? Olha lá na tela, só para vocês recordarem, né? Ressalta-se que não há qualquer lei complementar federal que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão. Então, volte para mim. Quando o examinador colocou essa expressão, ele quis levá-los, né, a essa interpretação de que é uma competência legislativa da União e que não houve essa delegação e que, portanto, só quem poderia regulamentar o assunto, legislar sobre o assunto, seria a própria União. Ok? Além disso, né, nós temos as competências concorrentes, que essas competências concorrentes não foram objeto de questionamento nessa questão aqui que nós estamos analisando, mas para que saibam, né, elas são dadas à União, Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 24, e nas competências concorrentes, a União traz o padrão, as normas gerais, os demais entes, normas específicas, para atender às suas peculiaridades. Se não houver a lei geral da União, os demais entes têm competência plena. Agora, se eles têm a competência plena, legislam, depois sobrevém ao da União não vai revogar, mas vai suspender a eficácia naquilo que colidir, naquilo que for contrário, tá? Mas vamos continuar a fundamentação jurídica, né? O que mais? Olha lá na tela.
Você também teria que colocar afronta, né, ao artigo 175, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Federal, porque a lei estadual, ao dispor que a remoção dos postes fica a cargo da concessionária do serviço público, se imiscui da tarefa, né, na tarefa da União para definir por meio de lei complementar, por meio de lei, a política tarifária a ser explorada na exploração desse serviço no que tange aos elementos definidores do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão, isto é, na ingerência na política tarifária do serviço público. E ainda o examinando deverá formular, né, pedido de liminar. Por que pedido de liminar? Olha lá de novo no problema, né? Voltem sempre para o problema. Ele está dizendo aqui, ó o que ele disse aqui, ó. Além de ser unificado, ó, diante da relevância e da urgência da questão. Então, o próprio examinador, ele indica o que ele quer que vocês façam. Então, ele está dizendo que é urgente. Se é urgente, precisa da cautelar. Então, você vai falar da cautelar aqui também. Você vai falar, ó, formular pedido de cautelar com base no artigo 10 da lei, a fim de suspender a vigência da lei estadual, que entende ser inconstitucional. E aí você vai mostrar, sempre que falar de cautelar, vai abrir um tópico específico, já falei que tem um tópico específico, e vai ter que demonstrar a fumaça do bom direito, do perigo na demora, e o perigo na demora, tá? Plausibilidade jurídica e o perigo na demora, o prejuízo vai ser maior, tá bom? Primeiro, demonstrando a partir da violação das normas constitucionais, e o segundo, os requisitos, tá? Os requisitos da medida cautelar. O fumus boniuris, a partir da violação, a fumaça do bom direito, é clara, né? Porque há violação das normas constitucionais, e o perigo na demora, porque a lei estadual criou para as concessionárias de serviço público uma obrigação de alto custo a ser prestada em hipóteses extremamente vagas para o proveito de interesses individuais. Trata-se de norma estadual que institui verdadeiro direito potestativo a ser exercido de forma pessoal de titulares de direito real sobre terrenos, impondo-lhes encargos extraordinários não previstos nos contratos de concessão celebrados com o poder concedente. E com isso, alterou a matriz de custos da prestação de serviço e rompeu com os parâmetros estipulados pela Agência Federal do Setor Elétrico para a remoção de postes de energia. No mérito, examinando deve demonstrar que a lei estadual fere dispositivos constitucionais, fere a repartição de competências e também fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Por fim, vai fazer o pedido de concessão da medida cautelar, declaração de inconstitucionalidade, ao final confirmar a cautelar, tá? E aí vai também requerer a oitiva do advogado-geral da União, do procurador-geral, tá? Do Ministério Público aqui, que é o procurador-geral, e dá-se a causa, o valor, volte para mim, vai finalizar, né? O valor de R$1.000 para fins fiscais, e assim que você vai fazer. Essa peça, esse aqui a gente colocou, e aí vocês devem elaborar a petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade aí, com base nesse problema que nós vimos aqui juntos. Já tem todos os fundamentos, é fácil, né, acompanhar os fundamentos, e vocês que vão elaborar essa peça. E agora eu vou elaborar uma com vocês, para que vocês tenham um modelo, né, o parâmetro de como elaborar a peça individualmente, tá? Então, esta que nós vamos fazer, ela foi baseada num outro exame de ordem que caiu também a ADI. Então, olha lá comigo na tela o problema. O governo brasileiro, preocupado com os índices crescentes de ataques terroristas no mundo, vinculou-se à Convenção de Direitos Humanos das Vítimas de Atividades Terroristas. Convenção internacional, de âmbito multilateral, estabelece restrições aos direitos dos presos condenados por crimes resultantes de atividades terroristas. O presidente da República assinou o tratado e o enviou ao Congresso Nacional, conforme disposição do artigo 49, inciso 1º da Constituição. E não de acordo com o parágrafo 3º deste artigo 5º. Volte para mim.
Aqui tá um problema que gira em torno de tratado internacional. Tá, nós incorporamos um tratado nos direitos humanos, você sabe que é possível que os tratados sejam incorporados com base no parágrafo 3º do artigo 5º, a partir da emenda 45 de 2004. Então, desde a emenda 45 de 2004, a Constituição traz essa possibilidade de aprovarmos um tratado sobre direitos humanos pelo mesmo processo legislativo das emendas constitucionais, e esses tratados terão status de norma constitucional, de emenda constitucional. Tá? A disposição do 49, inciso primeiro, é a disposição comum, que em regra ele entraria como lei ordinária. Mas, só por ser direitos humanos, segundo o Supremo, ele estaria acima das leis, teria o caráter supralegal. Nós já vimos isso em aulas teóricas, né? Mas vamos lá, voltar para o problema. Então, o presidente da República assinou o tratado e o enviou ao Congresso Nacional, conforme o artigo 49, inciso 1º. E não de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, que é essa possibilidade dele valer como emenda constitucional. Em poucos meses, o Congresso aprovou o texto do tratado na forma de decreto legislativo. Após isso, o presidente da República promulgou e ratificou o tratado. Então, um decreto presidencial. São 2 decretos de incorporação dos tratados. O decreto legislativo, quando o Congresso referenda, e o decreto presidencial, quando o presidente ratifica um tratado, confirma o tratado, a incorporação do tratado. Já estando internamente em vigor, o referido decreto, percebeu-se que vários juízes, em todo o território nacional, aplicavam plenamente o artigo 22 do tratado, no qual se lê que as presas, condenadas por crimes resultantes de atividades de terrorismo, logo após darem à luz, deverão deixar seus filhos sob a responsabilidade de entidade pública de assistência social, até que cumpram integralmente a pena. Visando a impossibilitar, de algum modo, a aplicação do referido artigo, sob o argumento de sua inconstitucionalidade, o presidente de um partido político com representação no Congresso procurou, em nome do partido, os serviços advocatícios de um profissional, pretendendo uma solução urgente, ele quer cautelar, né, e uniforme, ou seja, quer efeitos erga omnes, com apenas uma ação direta de inconstitucionalidade, seja alcançado efeito para todos os indivíduos, erga omnes, em todo o território brasileiro. Então, a resposta está dada, né? Na qualidade de advogado contratado pelo partido, mencionando nessa situação hipotética, redige a peça jurídica mais adequada ao caso, de acordo com a jurisprudência majoritária do Supremo, atentando-se necessariamente para os seguintes aspectos: competência do órgão julgador, até para definir para saber como que vai ser feito o endereçamento, né? Como a gente está falando do Supremo, vai ser Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, tal, do Supremo Tribunal Federal, 102, é o artigo, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição. Legitimidade ativa e passiva, né, vai falar aí de quem pode propor, artigo 103 da nossa Constituição, e do responsável aí pela incorporação do ato impugnado. Possibilidade de contestação judicial da constitucionalidade do referido tratado, então é para você explicar se um tratado incorporado pode ou não ser objeto de controle, e os argumentos a favor da inconstitucionalidade do mencionado artigo 22, além de observar, obviamente, os requisitos formais da peça judicial proposta. Bem, então vamos primeiro, volte para mim. Eu sempre costumo, quando eu vou ensinar mesmo, quando eu vou elaborar a peça prática profissional com o aluno, eu gosto de primeiro organizar as ideias. Essa organização de ideias seria como se fosse um esboço, um rascunho, que é importante também que você faça, ainda que mais resumidamente, né, para você ter noção do que vai ser colocado na peça, até para você dimensionar, para saber se vai poder colocar muito artigo ou não, vai parafrasear ou não, né? Então você precisa dessa organização das ideias na sua própria mente para poder elaborar a peça e redigi-la, tá? Lá na tela, ó. Primeiro, dê atenção ao enunciado e siga as pistas por ele fornecidas, para a correta escolha da peça processual. Note que, além de referir-se a partido político com representação no Congresso,
texto do artigo 103. A questão quer, nós já tínhamos grifado, né? Uma solução urgente e uniforme, com apenas uma ação e que seja alcançado efeito para todos. Portanto, gente, a peça é a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. Legitimidade ativa será do partido político, ele é um legitimado universal. A passiva será do Congresso Nacional e do Presidente da República, tendo em vista que a incorporação dos tratados, né, é um ato complexo e passa pela manifestação das duas vontades, do Congresso por decreto legislativo e do Presidente por decreto presidencial. Vai falar dos atos impugnados, que nesse caso são dois, tanto o decreto legislativo do Congresso quanto o decreto do Presidente da República. Fundamentos, né, violação ao artigo 5º, inciso 50, competência do STF, que nós já sabemos, inciso 102, inciso 1º, a linha A, e os outros requisitos formais, pedido de cautelar, pedido de informações aos órgãos, às autoridades das quais emanou o ato, né, em 30 dias, pedido de intimação do AGU para manifestar-se em 15 dias, tá? Intimação do Procurador-Geral da República para emitir parecer em 15 também, e ratificação da cautelar, a confirmação da cautelar, para que seja julgada a procedência o pedido final, com eficácia erga omnes, ex tunc e vinculante. E aí você coloca lá o valor de R$1.000 para efeitos fiscais. Então vamos elaborar a peça, olha lá. Ainda organizando as ideias, nossa peça é baseada no silogismo, em que eu falo do fato, do direito e da conclusão. O que é o fato que gera a possibilidade de propor esta ação no Supremo? Bom, o artigo 22 da Convenção sobre Direitos Humanos, ela que foi já ratificada no Brasil, ela prevê lá que as filhas, né, que as presas, elas vão ter que deixar seus filhos, se elas, as presas por atividade de terrorismo, vão ter que deixar seus filhos perante uma assistência social até que cumpram integralmente a pena. Do direito, a Constituição determina que as presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, veja, se vai tirar a filha, né, o filho, para ser levada para uma assistência social, não vai conseguir garantir esse direito que a presidiária tem, a presidiária brasileira tem, de permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Portanto, há flagrante violação ao artigo 5º, inciso 50 da Constituição. Bem, conclusão é essa, o artigo 22 da Convenção Internacional é inconstitucional. E aí a peça nós elaboraríamos desta maneira. Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do STF, partido político, seu diretório, você vai escrever lá também, tá? Assina lá presente, vem a presidente fazer, entrar com a ação, com pedido, falei para deixar já no nome, para induzir o examinador já a pontuar, em face do presidente e do Congresso, nos termos dos artigos tais, né? Coloca aí o 102, inciso 1º, a linha A e P, o 103, 8º, artigo 1º a 12 da 9868. Dos fatos, o governo brasileiro, preocupado com os índices crescentes, né, dos ataques terroristas, vinculou-se, só contar, né, copiar aqui o problema, vinculou-se aí à Convenção de Direitos Humanos, e essa convenção estabelece restrições aos direitos dos presos condenados por esses crimes. O presidente assinou o tratado e o Congresso também aprovou, depois o presidente ratificou. E, portanto, internamente em vigor, vários juízes já estão aplicando. E aí o artigo 22 menciona, né, que as presas condenadas por crimes resultantes dessas atividades de terrorismo, logo após darem à luz, deverão deixar seus filhos sob responsabilidade de entidade pública de assistência social até que cumpram integralmente a pena. Aí você vai fazer a relação aqui, ó. Essa disposição, ela fere frontalmente o artigo 5º, né, da Constituição, e ele diz que as presas, que nós já mencionamos ele aqui atrás, o artigo 5º da Constituição, olha lá, esse aqui, o artigo inciso 50, que autoriza que as presas fiquem com seus filhos no período de amamentação. Ok? Aí você vai desmembrar, né? No direito vai falar da competência do órgão julgador, pode fazer tudo separado, porque é mais fácil para o examinador corrigir. Então coloca o artigo lá separadinho.
Legitimidade ativa e passiva, você também coloca rapidinho, o 103, né? Vai colocar que não precisa demonstrar pertinência temática, porque é um legitimado universal, tá? Vai colocar aqui o cabimento da ADI, por quê? Porque os tratados ratificados, né? Ele vai ter status de lei ordinária em regra, mas é possível valer como emenda, esse até com caráter supralegal, tá? Olha lá, pela jurisprudência do STF, os tratados internacionais sobre direitos humanos têm força supralegal, estão acima das leis, mas mesmo assim abaixo do texto. Portanto, né, também, nesse caso, pode-se falar em controle de constitucionalidade, tá? Vai ressaltar que o procedimento de incorporação dos tratados, ele observa a manifestação de duas vontades, a do Congresso, né, e a do presidente, por isso que a ação está pedindo, em razão dos dois atos e do próprio, dos dois no polo passivo aí, tá? E a inconstitucionalidade da lei do artigo 22, em confronto com o 5º 50 da Constituição, vai colocar um tópico específico para tratar da medida cautelar, como eu mencionei, tá bom? E vai explicar o fumus e o perículo. O fumus, né, está presente pela relevância do fundamento, representado pela inconstitucionalidade do artigo 22, e o perigo na demora, né, porque coloca em risco o período de cuidados de amamentação de diversas crianças que serão desumanamente retiradas do convívio de suas mães. E isso não volta, né? Se não for declarada logo, não tem como. Já passa o período de amamentação e essas crianças não estiveram ao lado das suas mães, tá? Então é necessário também a oitiva do advogado, procurador-geral e os pedidos, ó. Então, diante do exposto, o partido político requer, primeiro, deferimento da medida cautelar, após a intimação do presidente do Congresso, tá? Para que o STF suspenda os efeitos do artigo 22 da Convenção sobre os Direitos Humanos das Vítimas de Atividades Terroristas, até o final da decisão, que seja determinada a intimação dos responsáveis pela edição dos atos impugnados, ou seja, os dois que vocês mencionaram, o presidente da República e o do Congresso, para prestar informações, que seja ouvido o AGU, tá? No prazo aí de 15 dias, o Procurador-Geral da República, também no prazo de 15 dias, e que, ao final, confirmada a liminar deferida, que declare-se a inconstitucionalidade material do artigo 22 da Constituição, suspendendo definitivamente a eficácia dos atos normativos impugnados, ou seja, aquele decreto legislativo e o decreto presidencial que incorporaram o tratado, a convenção ao direito interno. Dá-se a causa o valor de R$1.000 para fins procedimentais, termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB, não assine, rubrique ou identifique a sua prova. Pode voltar para mim. Vejam, bastante coisa, né? Bastante. Espero que você tenha também, você sabe que é possível que você contrate a correção de peças, né? E até receba o material, mas espero que você esteja acompanhando, ainda que não tenha feito isso, pelo menos para olhar mais ou menos como que é elaborada a peça prática profissional, ou que tenha acesso ao meu livro da segunda fase, Como Passar na OAB, né? Segunda fase, lá da Editora Foco, que você pode adquirir pelo site da Editora Foco com a minha senha de desconto, professora Bruna, e aí você tem todas essas peças que nós trazemos aqui para a prova para poder acompanhar junto com as aulas, tá? Vai facilitar bastante, porque é muita informação, eu sei disso, mas eu sei também que você está estudando e treinando, e que de fato, se estiver fazendo isso, a sua aprovação é certa, tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima aula, e ó, foco, hein? Estamos já para a reta final aí no nosso curso de segunda fase. Eu quero a sua aprovação, e quero que me conte lá nas mídias sociais também. Até!